seja um porco-espinho eficiente, mas não seja uma raposa que não dá resultado. O maior prejuízo de empresas boas não passa pela DRE. Ele passa oculto em hábitos que as pessoas não deveriam nem mesmo aceitar nas empresas. O que eu quero falar para vocês aqui é como, diante de um estudo científico feito por Jim Collins no livro Feitas para Vencer, como que ele mostrou que não é uma questão de sorte, não é uma questão de talento, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de método. Empresas que trabalham com métodos conseguem sair do bom e ir ao excelente de forma estruturada. E isso leva as empresas para um outro patamar de rentabilidade, de crescimento e o que ele chama de empresas feitas para vencer. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, o que você pode fazer agora na sua empresa para mudar esse cenário e construir uma empresa excelente e entender que a excelência não é um salto que você faz de uma hora para outra, é uma consistência, é uma persistência em processos bem estruturados, bem planejados e que mostram que não é questão de fazer algo mirabolante. São boas práticas decididas a serem realizadas de forma clara, consistente, todos os dias na sua empresa. Empresas excelentes são focadas, disciplinadas. Empresas boas são ocupadas e cheias de iniciativas. Então bora entender por que eu falo tanto que o básico bem feito é essencial para toda e qualquer operação. Jim Collins descreveu uma estrutura que ele entende como essencial para que as empresas consigam sair do cenário de boas para excelente. O que ele chama ali de um framework de empresas que foram feitas para vencer. Empresas que são boas, elas fazem muita coisa, têm muita iniciativa, quer fazer tudo toda hora. Empresas excelentes são boas em fazer o que é necessário e não desperdiçam energia. O framework que ele desenhou funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeira coisa, ele fala a questão básica que o bom é inimigo do ótimo. Isso é um pouco o contrário que às vezes a gente hoje, daquela ideia que o ótimo é o inimigo do bom. Vamos fazer o básico bem feito. Mas aqui é pela busca da excelência. Então, quando você aceita ser só bom, você não vai buscar excelência. É esse o conceito. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que as empresas que são feitas para vencer devem fazer o que é necessário. Então, é ser excelente naquilo que é necessário. É o que eu chamo de básico bem feito. Depois, ele separa esse framework em grupos. Um grupo onde ele chama de pessoas, um grupo que ele chama de pensamento e um grupo que ele chama de cultura, que eu chamo aqui de ação. E depois, ele volta para o resultado final, que é o famoso, se eu escrever errado aqui, me desculpem, flywheel, que é a roda que vai alavancar a sua empresa. Eu tenho um vídeo explicando somente esse conceito aqui, depois é bom dar uma olhada, e aqui dentro ele começa a separar em algumas etapas, como por exemplo o primeiro tópico que é primeiro quem, depois o que. Ou seja, primeiro eu pego a pessoa, depois eu falo o que ela vai fazer. Esses conceitos aqui são o cerne dessa metodologia. E eu deixei separado isso de forma bem clara aqui, para a gente poder avaliar um por um deles e eu conseguir explicar para vocês realmente o que eu entendo de cada um deles, como que eles funcionam e como que você pode construir ações para garantir que com esses tópicos, com esse framework ou com essa estrutura, você pode mudar o conceito da sua empresa ainda este ano. Vamos lá, vamos entender então quais são esses tópicos, qual é esse framework que Jim Collins fala que é extremamente relevante para que você construa uma empresa feita para vencer. Primeiro, vamos entender todos os tópicos. Como eu tinha comentado, primeiro, o bom é inimigo do ótimo. Você não pode esperar ser excelente se você aceita ser somente bom. Você tem que definir aquilo que você precisa, aquilo que é essencial, e ser excelente naquilo. Que é o que eu falo de fazer o básico bem feito. Limite seu básico, mas faça ele muito bem feito. Depois a gente entra nas 3 grandes grupos de análise. Se você entendeu que você não pode mais aceitar o básico, você vai para o nível de pessoas. Então você vai trazer pessoas boas e tornar as líderes nível 5. Pessoas boas é o conceito de que você primeiro traz a pessoa, depois você coloca no lugar certo. Coloca a pessoa no ônibus, depois você decide em qual banco ela vai sentar. O que você não pode ter são pessoas que estão no ônibus errado, indo para o local errado, sentado em qualquer cadeira. Elas não servem. E aí você vai para a liderança nível 5. Se você tem pessoas boas, você vai buscar ter líderes. Depois disso, se você tem pessoas, tem líderes e você está com uma excelência na mentalidade, você vai criar o pensamento, vai encarar a verdade de forma brutal, ou seja, vai deixar de ter meias verdades e vai trabalhar com o pensamento do porco-espinho. A raposa tem vários truques, o porco-espinho tem um. Ele se enrola em uma carapaça e normalmente ele vence.
Então, a ideia é ter aquilo que é essencial e fazer muito bem feito. Se você já tem as pessoas, já tem esse pensamento, você vai começar a praticar a ação. Vai ter a cultura da disciplina. Pessoas disciplinadas, numa cultura de disciplina, não precisam ser microgerenciadas. E depois, se você tem pessoas, estrutura, um pensamento e gente que não precisa ser microgerenciada, você vai para o acelerador tecnológico. Porque o acelerador tecnológico, basicamente, é o quê? Colocar tecnologia para acelerar os processos que já existem na sua empresa. O resultado de tudo isso é o quê? É o flywheel. É essa roda que ela demora a girar, mas quando ela gira, ela aproveita a energia cinética que ela já acumulou para ser muito mais rápida e ser muito mais eficaz. E é isso que a gente consegue com consistência, não com uma fórmula mágica de um dia para o outro. Então vamos lá fazer isso acontecer na prática? Primeira coisa, o maior inimigo da excelência não é o erro, é aceitar que você só é bom o suficiente. Então como que você vai mudar isso? Com 3 passos básicos que você vai definir para esse ano e vai colocar uma meta. Porque eu coloquei 7 dias, mas 7 dias é muito pouco. Liste decisões que você está adiando. Ah, meu marketing está bom, mas não é como eu gostaria, porém está funcionando. Ah, eu precisava de um comercial mais eficaz, mas eu estou dando conta. Ah, o time de consultores funciona bem, mas poderia ser um pouco melhor. Deixe essas decisões que você está protelando. Ah, vou substituir alguém, vou trazer mais pessoas, vou trazer uma tecnologia, vou fazer um treinamento. Pare de protelar essas decisões e acelere elas. Depois disso, você vai cortar o padrão mediano da sua empresa. Identifique relatórios, reuniões que são extremamente importantes. Não aceite o mediano, aceite somente a excelência nessas reuniões, nessas entregas, naquilo que você acha que é extremamente importante na sua empresa. E aí, você vai definir o conceito do que é ótimo. É entrega, é a qualidade, é dentro do prazo. Isso é uma ação que a gente precisa definir. Feito isso, você vai para o nível de pessoas. O básico aqui é contrate pessoas boas, depois você define aonde elas vão estar. Isso é o básico, muita gente fala isso. E ele dá o exemplo do ônibus. Você vai colocar pessoas boas no ônibus, depois você decide onde elas vão sentar. O que você não pode ter são pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você, que são pessoas erradas no seu ônibus. Não importa o lugar que elas estejam, elas vão atrapalhar. E aí, as ações que você pode fazer para mudar isso hoje. Primeira coisa, separe seu time em 3 categorias. Pessoas que estão dentro da sua cultura, pessoas que são recuperáveis e pessoas que você não acredita na recuperação dela. Feito isso, você vai realocar e desligar as pessoas antes de mexer em qualquer estratégia. E para isso, antes que seu time falar, tal pessoa é essencial, tal pessoa eu não deveria substituir, pare e pense o seguinte, várias vezes deve ter acontecido isso na sua empresa ou com alguém que você conhece. Protelou por muito tempo, postergou por muito tempo para tomar a decisão de rescindir com alguém, essa pessoa acabou vindo e pedindo demissão por ela mesma e você se sentiu aliviado com isso. Isso é um problema muito sério, isso é um erro grave da sua gestão. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de substituição. A pessoa essencial, pergunta o que essa pessoa faz todo dia no dia a dia dela. Depois, o que somente ela sabe fazer. E aí você vai fazer um plano de quem pode substituir ela nessas coisas que só ela sabe fazer. E aí sim, você começa a ter o quê? Um ambiente para você começar a tomar decisões mais estratégicas. E aí você vai precisar de apoio, pessoas que assumam algumas cadeiras. Então define quais são as cadeiras essenciais na sua empresa. Faz um organograma, nível estratégico, tático e operacional. E com esse nível, com essa estrutura, aí sim, com tudo isso em mãos, você parte para cima da próxima etapa. Lembrando que pessoas certas no lugar certo é extremamente importante. Quando você tem essas pessoas certas no lugar certo, você pode partir para buscar uma liderança de nível 5. E aí você precisa entender, a liderança ela se constrói. Normalmente o que Jim Collins defende. Você vai ter um indivíduo que ele é altamente eficaz, ele resolve e ele trabalha com muito resultado. Se esse cara se direcionar para um nível mais de especialista, ele vai ajudar, vai contribuir à equipe, mas vai parar por ali. Agora, se esse cara quiser ir para o nível de gestão, ele vai começar a contribuir com a equipe. O simples fato dele existir vai motivar, vai gerar mais resultado, ele vai facilitar o trabalho da equipe e a equipe vai ser mais produtiva com ele lá dentro. E aí, ele tem que se direcionar a ser um gerente competente. Um gerente não é mais uma pessoa que executa bem, é uma pessoa que conhece o ecossistema do que tem que ser feito e trabalha como um maestro. Ele direciona quem vai atuar em cada coisa. Essa é o primeiro nível ali, quando você está saindo um pouco do operacional e indo mais para o nível tático. No nível tático, você já tem o líder eficaz, que é aquele que traz visão. Ele não vai colocar as pessoas no lugar certo. Ele vai construir na mente das pessoas a visão de onde ele quer chegar. E isso vai motivar as pessoas a ir atrás disso. Porque o último nível é o líder executivo. É o cara que está no último nível, nível 5 de gestão. E esse cara, basicamente, o que ele faz? Ele constrói novos líderes. Porque ele tem humildade,
e muita vontade de fazer as coisas acontecer na empresa. E esse cara aqui, ele vai trabalhar com pouca coisa. Ele tem 3 atividades essenciais no dia a dia. Ele vai coletar informação, ele vai tomar decisão e ele vai entregar informação. Essas são as atividades de um gestor. Basicamente, isso que o gestor faz, o restante, se ele fizer, é porque ele está assumindo o papel operacional. E aqui, esse cara tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom em reconhecer informações relevantes, importantes e confiáveis. Ele tem que tomar a decisão clara com essas informações e distribuir a decisão e a informação que ele tirou para as outras pessoas, para os outros líderes, para que eles consigam ter uma visão clara e passar isso para a equipe. Então esse cara aqui, ele constrói líderes, ele é humilde, ele está olhando menos para ele e mais para a necessidade da empresa. E ele basicamente trabalha com informações. Como que eu faço isso? Basicamente, liste todas as áreas da sua empresa. Listou as áreas da sua empresa? Você vai listar quem são os líderes de cada uma dessas áreas. E aí você vai fazer algumas perguntas. Esses líderes entregam resultado sem supervisão? Não precisa de ninguém olhar, eles entregam resultado? Eles assumem que erraram antes que sejam cobrados? Eles falam, errei, vou resolver? Eles protegem o padrão, mesmo com pressão, mesmo sob pressão, eles protegem o padrão das operações da empresa? Ele consegue formar sucessor? Se ele está até aqui, esse cara está no nível, talvez no nível 3, beirando o nível 4. Quando ele começa a ser capaz de formar um sucessor, de não centralizar a decisão e conseguir disseminar isso, né, dentro da operação, ele começa a buscar o nível 5. Você vai dar para esse cara uma meta inegociável. Entrega isso. E ele tem que ser capaz de trazer. E aí, você pode começar a traçar planos. Isso aqui você pode fazer com aqueles líderes que você define hoje, que são essenciais para sua operação. Depois você vai para o pensamento. Se você já tem esses líderes na sua empresa, agora é hora de encarar brutalmente a verdade. Então você vai pegar aquelas informações que as pessoas normalmente ocultam, deixam debaixo do tapete, e você vai literalmente jogar um balde de purpurina no elefante que está na sala. Todo mundo vai ver ele e vai ter que perguntar por que ele está ali. Você vai fazer reunião o quê? Sem apresentação, sem nada, só com dados, números, fatos, que não podem ser contestados. Primeira coisa que você vai fazer, fez essa reunião com números que não podem ser contestados, faz uma pergunta direta para todo mundo. O que a gente está fingindo que funciona aqui na empresa, que a gente precisa resolver agora? E aí, você vai criar um indicador para definir se isso foi resolvido ou não. Atraso que a gente aceita, imprevisibilidade de receita, falta de capacidade de bater meta, trate isso como uma ação inegociável. Institui um indicador e crie ações para resolver isso imediatamente. Então, quando você faz isso, você já definiu alguns problemas da sua empresa que você não vai aceitar que eles aconteçam mais. Você já começou a medir seus líderes, se eles estão no nível 5 ou se você vai conseguir alcançar esse nível 5. Você já vai ter começado a estruturar a sua empresa para ter somente pessoas certas ou recuperáveis. E você já definiu que você não trabalha mais aceitando somente o bom. Você está em busca do excelente. A sua empresa já está com ações que vão mudar ela completamente, mas você precisa respeitar essa estrutura. E aí você vai para a ideia do porco espinho. Você precisa ter algumas coisas essenciais que você faz com muita, muita excelência. Então, pegue apenas algumas áreas que são estratégicas, por exemplo, comercial, financeiro. Liste as iniciativas que estão em andamento nessa empresa. E aí transforme isso num núcleo inegociável. Não tem negociação. Você vai fortalecer aquilo que gera valor e vai eliminar aquilo que é sofisticação desnecessária, que é vaidade. Então, o que as minhas áreas essenciais querem ter? Aqui entra muito uma coisa que eu bato na tecla. DRE, balanço e DFC. Isso é essencial, é inegociável. Não tem como você gerenciar uma empresa sem isso. Ah, mas eu não tenho aqui o custo corretamente, mas você vai ter que ter. Isso é inegociável. Ah, mas eu estou construindo um BI. Velho, o BI não serve para nada se os dados não estão certos. Para com isso. Para de trazer sofisticação desnecessária. Isso é vaidade. Isso é fuga de informação consistente, necessária e real, direcionada a coisas que chamam a atenção e que disfarçam. Isso é jogar poeira debaixo do tapete. Para com isso. Olhe aquilo que você é essencial na sua empresa, que é extremamente necessário, e faça muito bem feito. Seja um porco espinho, eficiente, mas não seja uma raposa que não dá resultado. Cultura da disciplina. Aí aqui o jogo começa a mudar, começa a ficar difícil. Elimine culturas que não são necessárias na operação. Você não pode aceitar que a sua empresa não te entregue um relatório. Você não pode aceitar entrar numa reunião de resultado aonde o relatório está errado. Não tem como. Você não pode aceitar isso por 1, 2, 3, 4, 5 meses. Você precisa definir com as pessoas, eu quero um plano de ação para resolver isso imediatamente. Me dê o custo e me dê o resultado. Se eu não aprovar o custo, ok, é uma responsabilidade minha como gestor. Mas se eu aprovei o custo, agora eu quero o resultado. Então,
Defina regras claras, o que tem que ser feito e o que não é aceitável. Reunião de resultado sem dados. Não acontece. Elimine controle burocrático e substitua por responsabilidade explícita. Olha, a responsabilidade da DRE é sua. Eu não vou controlar isso. É sua responsabilidade. Você assume e você executa. Você vai amadurecer seu time dessa forma. A análise de custo é sua. Você precisa me entregar ela todo mês. Eu não vou criar controle para isso. Se você não entregar, você não cumpriu sua meta. E aí, padronize reuniões direcionadas a essa cultura de disciplina. Numa cultura de disciplina, você tem menos burocracia e muito mais resultado. Se você precisa fazer microgestão, é porque seus profissionais não têm uma cultura de disciplina clara. E você precisa mudar isso. Só que você tem que mudar isso aqui em cima. Então, quando você selecionar as pessoas que você precisa entender que a cultura da disciplina é inegociável. E aí, só depois disso, você começa a falar de aceleradores tecnológicos que podem acelerar a sua operação, porque ela já está estruturada. Se você começar por eles, você vai acelerar aquilo que não funciona. É o básico do que eu falo. Fazer um BI de informação inconsistente, mas muita gente faz um BI com informação errada. Por quê? Porque ele quer acelerar o resultado através de uma ferramenta tecnológica, porém a base está cagada, literalmente. Então, primeiro, lista todas as tecnologias que você tem na sua empresa e defina. Elas são ou não são relevantes. Ah, eu tenho um BI, eu tenho 2 tipos de sistema de BI, eu tenho um sistema aqui de análise de IA, de comunicação do time comercial, mas ninguém consegue analisar. Elimina tudo aquilo que é tecnologia desnecessária, que é vaidade, o que eu chamo normalmente de quê? Sofisticação desnecessária. Então, desliga isso para não chamar atenção, reduz custo e foca naquilo que é extremamente importante. Isso por mais que seja, mas aquelas a gente usa pouco, mas distrai e divide a energia. A energia tem que ser direcionada para aquilo que dá resultado. E aí, escolha uma tecnologia-chave, que você vai usar ela para avançar o seu negócio nos próximos anos. Então, uma tecnologia-chave. Sabe por quê? Porque ela vai ser o cerne do seu flywheel. É aqui que você vai definir o que vai gerar resultado da sua empresa. É uma tecnologia, é uma ação, é um time, é uma cultura. Você vai definir uma ação que gera resultado e vai reforçar essa ação o máximo de vezes possível. Porque é isso que vai fazer o flywheel começar a acelerar. Escolha uma alavanca para você empurrar de cada vez. Eu quero empurrar a alavanca de venda, eu quero empurrar a alavanca de tecnologia. Foque em uma dessas alavancas e empurre ele. Empurre ele de forma consistente toda semana. Ah, Carlos, mas não dá para trabalhar só com uma alavanca. Ok, mas você definiu, você tem um time nível 5, você eliminou as pessoas desnecessárias, então entrega uma alavanca para cada pessoa. Aqui a gente falou o que são as pessoas essenciais que eu preciso ter na minha empresa. Com essa estrutura de pessoas essenciais, você vai criar líderes nível 5. Esses líderes nível 5 vão te apoiar, desde que eles estejam seguindo uma cultura de disciplina, implantar mais de um acelerador tecnológico, o que automaticamente vai fazer com que você tenha mais de um flywheel. Mas você precisa ter essa cadência de pessoas para que você consiga construir isso. Muita empresa faz isso, mas de forma empírica. Não é tão claro, não é tão estruturado. E por isso não pode ser repetido várias vezes. Você precisa sistematizar para repetir. E isso é essencial em qualquer operação. Se você conseguiu chegar até aqui e entender tudo isso, ótimo. Você está num belo caminho. Você tem um plano de ação estruturado. Se você pegou um papel e uma caneta e anotou os tópicos aqui e definiu as suas ações para cada um desses grupos e conseguiu entender esse ecossistema, essa sistemática de crescimento que vão criando camadas e vão construindo essa escada para você alcançar a excelência, você está pronto para se tornar, no futuro, o que Jim Collins chama de empresas feitas para crescer. Não quer dizer que a sua empresa vai ficar bilionária, vai ficar gigantesca. Mas se você executar isso aqui, você vai errar menos e vai ter mais resultado. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa estrutura que eu trouxe aqui. Nós estamos voltando com vídeos mais estruturados, cada vez mais robustos, e eu espero que isso ajude a vocês no dia a dia. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Parte dos vídeos estão ficando somente no clube de membros, então dá uma olhada. É só uma separação entre pessoas que querem conteúdo robusto, estruturado, de qualidade, de pessoas que querem conteúdo curto, mais raso. Eu quero atender todo mundo, porque a gente está aqui para ajudar todo mundo a colocar isso para rodar na empresa de vocês. Se você precisar de ajuda, quiser fazer isso no seu planejamento estratégico desse ano, chama a gente, porque a gente pode te ajudar e muito nisso aqui. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho e dar uma olhada nas nossas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Resultado em Foco, em todas as redes. Ah, e se você quiser entrar em contato com a gente para a gente ajudar a implantar a sua empresa, não se esquece,
entra pelo nosso LinkedIn, ou pelo nosso site, ou no nosso WhatsApp, ou no Instagram. Qualquer uma das redes, a gente vai te retornar e vai buscar uma forma de conseguir construir um plano que te ajude a chegar nisso, seja diretamente com a gente ou com a sua própria equipe. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.